A semana passada, eu achei que a segunda parte da reunião ficou um pouco confusa. Então, eu dei uma modificada para hoje. Tá? Vamos ver se hoje fica mais claro, fica mais simples. Tá bom? Então, vamos lá. Tá ok, gente. Para mim ficou muito alto o som aqui. Não sei se para vocês também ficou. Nós temos que viver hoje. Nós temos que tentar hoje. Nós temos que fazer as mudanças que precisamos. Nós não podemos nos acomodar, nos deixar levar, sermos apáticos, acomodados. Então vamos fazer essa reflexão, porque a reforma íntima pede isso. Pede que nós tenhamos vontade, boa vontade, para as coisas que não estão certas. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes a gente está ali na leitura do Evangelho, a gente lê um texto lindo, a gente reflete sobre ele durante aqueles 15, 20, 30 minutos durante o Evangelho rolar. No entanto, no dia seguinte a gente faz alguma coisa que vai contra aquilo que a gente acabou de ler. Por quê? Porque a gente se esquece. A gente se esquece. E a gente não pode esquecer. A gente também tem que armar a nossa memória para ter uns gatilhos para se lembrar. O que eu li ontem? O que eu li antes de ontem? Por que eu não estou agindo daquela maneira se naquele momento eu fiquei tão emocionado, percebi que eu estava fazendo errado? Por que eu estou repetindo o erro agora? Então nós temos que ter alguns gatilhos, tá? Nós vamos ver pelo menos um deles hoje. Bom, tudo começa na reforma íntima através das expectativas, que é o que nós estamos vendo. Quando as expectativas correspondem, está tudo uma beleza. Quando elas não correspondem, é que as coisas ficam ruins. Na reforma íntima, nós vamos vasculhar o nosso eu, sem receio e esperançosos. Então vamos ao foco. Por que tantas expectativas? O que isso causa em mim? Por que ajo assim? Posso mudar? Como manter-me atento? Então nós vamos passar um pouco pelo que nós vimos a semana passada, para que haja uma sequência correta, tá? Agora, notem que nesse slide já aparece assim: como posso mudar e como manter-me atento nessas mudanças. Como eu falei a semana passada, eu dividi em 3 fases. A fase 1 é quando a gente está frustrado e decepcionado, que foi quando as expectativas não foram atendidas. Isso tanto faz em relação a outra pessoa, a um serviço, a nós mesmos, a uma tarefa que nós nos propomos a fazer e não conseguimos. Tá? Então, esse é o ponto que inicia tudo, a frustração, a decepção. Depois, ela gera uma série de coisas. E durante essa semana, eu prestei atenção e acrescentei mais uma. Foi durante os evangelhos do lar que eu acabei vendo isso. Então, nós temos algumas doenças que seguem conosco após a morte do corpo, se nós não a tratarmos. Culpa, tristeza, medo, orgulho, raiva. E foi acrescentado a semana passada, eu coloquei o apego, e essa semana eu prestei atenção que existe também a inveja. Quanta gente morre que era invejosa e segue para o outro lado com essa inveja. Tá? Nós hoje vamos tratar de culpa, tristeza e medo. Culpa a gente já conversou semana passada. Então nós vamos dar uma recapitulada mais sintetizada. Tá? E ao final de hoje nós vamos falar em algumas implicações e ações corretivas de um modo generalizado desses 3 itens. A mesma coisa vai ser a semana que vem. Então, frustrados e decepcionados quando nossas expectativas não são atendidas, esse é o sentimento, é a árvore de todos os outros, é a fonte. Os demais são seus ramos. Então vamos imaginar a árvore. A raiz de tudo é a frustração e a decepção. Aí essa árvore cresce e começa a dar alguns ramos. E os ramos mais grossos são as doenças da alma. E esses ramos começam a dar os seus pequenos ramos, que são os sintomas dessas doenças, as implicações que essas doenças trazem. E o segundo item seriam as doenças da alma. Nossa alma segue viva,
com os sentimentos e aspectos que vivemos e terminamos a passagem na Terra. Isso é um ponto comum para todo aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Toda religião que tem como base Cristo, Cristo mostra que a alma segue viva. Mesmo assim, existe esta base de que a alma segue viva em várias outras religiões que têm outras pessoas como seus profetas. Tanto a parte islâmica como na parte budista. Eles sabem que a vida continua, que no budismo eles acham que é um sono, mas eles acreditam na reencarnação. Então, nós vamos cuidar da parte das religiões cristãs. A vida continua após a morte. E a alma segue para o outro lado, carregando os sentimentos que nós tínhamos, vivíamos e sentíamos aqui. Só com a mudança de atitudes, das atitudes prejudiciais pelas atitudes benéficas, ou seja, com a reforma íntima, nós estaremos agindo como Jesus falou, exemplificou e pediu. Então, a importância da reforma íntima é essa. Nós vamos trabalhar em nós, cada um a seu modo, cada um ao seu tempo, cada um com sua velocidade, cada um com sua intensidade. Nós não estamos aqui para competir, nós não estamos aqui para comparar. Nós estamos aqui para tentar nos modificar. Descobrir que temos um sentimento ou uma atitude, ou nós temos uma atitude que precisa ser mudada. É isso que nós vamos trabalhar. E é aqui mesmo, encarnados, que devemos iniciar nossa mudança. Só depende de nós, de nossa boa vontade e de nossa perseverança. E lembre-se, gente, hoje eu comentei, e também de nossa vigilância. Não adianta a gente ler um trecho do Evangelho, a gente hoje aqui discutir um assunto e amanhã a gente fazer exatamente o contrário daquilo que a gente viu do Evangelho. Nós temos que ter uma ferramenta que nos desperte no momento exato. Na hora que eu vou ser intolerante, eu falar não, não seja intolerante. Na hora que eu vou dar uma resposta, eu falar não. É aquele velho contar até 10, pensar 2 vezes, se calar. Nós temos que ter alguma ferramenta, cada uma sua. Não existe um remédio idêntico para todas as pessoas. Cada um tem uma dose, cada um tem um remédio que lhe cai melhor. Mas nós temos que procurar a nossa. Bom, eu vou dividir a doença da alma em 2 partes, como eu falei. Hoje nós vamos falar de culpa, tristeza e medo. Culpa, nós falamos a semana passada. A culpa, quando não tratada, ela se torna remorso. E a pessoa, quando começa a viver com remorsos, com esse sentimento de culpa, a coisa começa a ficar feia. Achamos-nos não merecedores de nada. Era aquela situação de se autopenitenciar. E aí, os desafetos se aproveitam para nos empobrecer no pensamento, com uma mentalidade de fragilidade perante a vida, apáticos para não desenvolvermos metas, não fazermos planos e traçarmos objetivos felizes. Bom, nesse quadro, eu só vou abrir 2 situações. Eu grifei a palavra desafetos. Eu quero deixar claro aqui desafetos nos 2 planos, tá? Os desafetos que nós temos aqui enquanto encarnados, aquelas pessoas com as quais nós não nos damos muito bem, e talvez esse sentimento de culpa tenha sido até porque a gente fez alguma coisa contra uma dessas. Essas pessoas começam a desejar mal para a gente. E o pensamento deles também é uma força ativa. E também existem os desafetos do plano espiritual. Nós somos aquilo que pensamos. Nós emanamos, irradiamos como um imã aquilo que pensamos.
Se nós começarmos a nos sentir culpados, cultivar o remorso, nós vamos cada vez diminuindo, nos deixando influenciar por coisas negativas. E a influência dos irmãos espirituais que desejam que a gente se sinta assim e que piore a nossa situação, vai aumentar, porque nós vamos estar abrindo as portas e as janelas para eles. Nós estamos pegando o nosso corpo astral, nosso perispírito e abrindo brechas, portas enormes para eles entrarem, para que o pensamento deles entre e acabem falando assim, você realmente não serve para nada, você não vai poder mais fazer isso, você não merece fazer isso. Para que você vai sonhar em ter alguma coisa? Você não merece trabalho, você tem que ficar desempregado. Não, gente, nós não podemos permitir isso, ok? Carregar o sentimento de culpa, deixar se transformar em remorso, para que a gente se transforme num imã de coisas ruins, que os outros comecem... E a coisa é uma bola de neve, né? Quanto mais você vai se sentindo para baixo, mais as pessoas vão falando e mais as energias vão aumentando ao seu redor. É uma bola que vai aumentando. Tá? Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. A implicação do sentimento de culpa nos derruba. Bloqueia a energia que dá prosperidade, que atrai coisas boas e boas relações. Por quê? Porque a energia boa, ela é tampada, ela é coberta, abafada pela energia negativa. Nós começamos a gerar um pouco de energia negativa no sentido culpado e as energias externas também vêm e nos ajudam. Mas quem gerou tudo isso fomos nós. Nós abrimos a porta de casa. Nós abrimos a porta de nossa alma. Há uma enorme perda de energia vital quando se está remoendo a culpa. E aí, gente, quando a gente começa a perder energia vital, a gente começa a ter problemas no corpo físico também. Então vocês veem que tudo começa numa expectativa, passa por uma ação, essa ação faz com que a gente gere um sentimento, esse sentimento vai aumentando, essa bola vai crescendo, e daqui a pouco nós vamos estar doentes por uma coisa que nós mesmos criamos. Temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Temos que tomar cuidado com nossas ações. Nós vimos a semana passada várias coisas. Então aqui eu fiz o seguinte. Vimos também outras implicações. Voltaremos a todas elas ao final de cada parte. Assim ficará mais fácil compreendermos as consequências enquanto encarnados e desencarnados dessas nossas próprias expectativas. Então, hoje, pela primeira vez, eu toquei no termo desafetos. Isso eu ainda estou falando do desafeto, tá? Eu aqui falo consequências enquanto encarnados e desencarnados, por quê? Porque enquanto encarnados, nós podemos até ficar doentes, chegarmos à depressão, e essa depressão nos levar até coisas piores. Mas se nós passamos para o lado de lá, com esse sentimento, a porca vai torcer o rabo do lado de lá. Livre do corpo, a alma se tornando espírito lá no umbral, carregando o sentimento de culpa, remoendo de remorso, vai atrair entidade que não vai parar mais. Então, no final, a gente toca nesse assunto, todos nós. Daí nós vamos bater um papo, todo mundo junto. Outra doença da alma, tristeza. Quando não tratada, essa tristeza pode se tornar uma revolta. A gente pode se tornar revoltado com as coisas. E uma pessoa revoltada também não vai se sair bem. A revolta é a inaceitabilidade dos fatos, uma recusa da realidade. Essa tristeza, que se torna uma revolta silenciosa com a realidade, podemos facilmente chegarmos a uma angústia. Veja como as coisas vão caminhando. Eu estava triste, fiquei triste com uma coisa, fiquei triste com um fato, fiquei revoltado, fiquei triste porque perdi o emprego, fiquei revoltado com o meu chefe, não consigo mais forças, me sinto mal, comecei a se transformando, fiquei angustiado. A angústia queima todo e qualquer outro sentimento positivo.
como se fosse uma fogueira queimando as coisas boas. Nossos desafetos espirituais ou quaisquer irmãos que também sintonizem essa energia tentarão levar-nos à depressão. Assim como a culpa, a tristeza é um imã negativo, por isso se chama doença da alma. Nós emanamos negativismo. Negativo atrai negativo. E olha, quando você está revoltado, mesmo as pessoas em torno de você, aos poucos vão se cansando de ficar com você. As pessoas vão cansando de tentar te ajudar. Elas acabam chegando à conclusão que você tem que se curar por si próprio. Então, vamos prestar atenção que essas doenças da alma, elas nos afetam enquanto encarnados e depois de desencarnados. As doenças do corpo, nós resolvemos aqui. Algumas são incuráveis porque nós já vamos nos preparando no plano espiritual com a proposta kármica de encarnar com uma determinada doença para superar alguma coisa que nós tínhamos que superar, que reeducar. Agora, outras doenças que a gente contrai, muitas, e a grande maioria delas é tratada fisicamente aqui. Agora, as doenças da alma, dificilmente um médico vai tratar. A chance dele tratar é mínima. A chance de uma outra pessoa nos tratar é mínima. A única pessoa que pode nos tratar das doenças da alma somos nós. Como? Mudando a negatividade por positividade. Invertendo a polaridade. Tá? Relembremos. Tornamos-nos escravos de nossos sentimentos. E assim podemos causar danos seríssimos a nós mesmos, agora e depois. Então, quando nós nos tornamos escravos daquele sentimento que nós cultivamos, nós estamos nos condenando. E, obviamente, vai ter consequência. Vai causar dano, tanto agora, encarnado, como depois. É inevitável isso, inevitável. Então, vamos pensar bem nisso, vamos analisar bem isso, para a gente não ficar cultivando culpa, tristeza, medo. Medo também é uma coisa que a gente nunca vai deixar de ter, nunca vai deixar de sentir medo. Então, a gente precisa saber até onde ele é bom e até onde ele começa a ser problemático. Isso é que a gente tem que prestar atenção. Medo a gente sempre vai sentir. Tem hora que ele é bom, ele nos protege. Ele nos mostra que nós temos discernimento e sabemos escolher o caminho mais seguro para andar, o horário mais seguro para andar, o local mais seguro para se entrar. Que brinquedo ou que coisa eu posso fazer que tem mais risco ou menos risco. Agora, temos que tomar cuidado quando o medo se torna uma doença. Quando não tratado, esse medo vai se transformar num processo de ansiedade terrível. Terrível. E a ansiedade vai nos consumir. O medo é uma energia que afasta e isola a criatura de uma relação harmônica com seus sentimentos mais profundos. O estado de ansiedade é como um ímã que puxa para o que tiver, que puxa o que tiver por onde passar a criatura, formando um canal propício a mal-olhados ou encostos. Bom, gente, a ansiedade é foguete, né? A ansiedade, você quer controlar tudo, tudo tem que estar sob seu controle, nada pode fugir das suas rédeas, você tem que ter controle absoluto, 360 graus, visível e do além. E o que acontece? As entidades se aproximam de nós e começam a falar, olha, aquilo lá pode dar errado, olha, aquilo lá não vai dar certo, olha, o bolo não vai crescer, olha, ficou salgada a carne, olha, o carro está com barulho. Você começa a ficar num estado difícil. É um estado de 500% de alerta sobre tudo. Você quer controlar tudo. Você tem que experimentar a carne para ver se não está salgada, você tem que escutar o barulho do carro. E é complicado. Agora, vamos lá. A gente não tem como deixar da gente ter medo das coisas, não tem como deixar da gente ter um pouco de ansiedade a respeito das coisas. Isso faz parte do nosso modo de viver. Não tem como deixar de sentir tristeza e não tem como deixar de sentir culpa.
mas tudo está no quanto a gente pisa no acelerador de cada um desses sentimentos. Não vamos esquecer que o mesmo remédio que salva, se a gente aumentar a dose, ele mata. O mesmo remédio que salva, se a gente aumentar a dose, esse remédio mata. Então existe a dose certa de sentir culpa, de sentir medo, de sentir tristeza, tá? Nós não podemos deixar as coisas se transformarem em remorso, ansiedade, angústia. Nós temos que se para isso. A ansiedade nos ataca em qualquer lugar, qualquer situação, por menor que ela seja. Indiferente de esperarmos por um resultado bom, sempre nos impulsiona para coisas negativas. Não sei se vocês lembram, eu costumava usar aquele exemplo da pessoa que vai esperar o parente no aeroporto. Então, o parente está saindo lá de Miami vindo para cá. Nossa, mas será que ele está fazendo um voo tranquilo? Será que o avião está em ordem? Será que não vai ter problema? A ansiedade está corroendo. Será que na hora que passar ali pela região ali do Triângulo das Bermudas vai dar algum problema? Será que... Começa a achar problema. Começa a pensar só em desgraça. O ansioso ali no aeroporto só fica pensando em desgraça. Será que vai desviar a mala? Chegou. Agora que chegou, será que a mala dele foi desviada? Será que a mala dele embarcou? Ih, agora ele pegou a mala, está tudo em ordem. Ih, será que vai ser pego na alfândega? O ansioso, ele não dá mole, não. Ele não dá mole, não. Ele continua pensando em coisa negativa. São expectativas desnecessárias, gerando desgastes desnecessários. O ansioso, ele não dá mole, ele começa com medo se o avião vai atrasar para sair de Miami, se o voo vai ser bom, se vai ter comida a bordo, se vai aterrissar direito, se a mala não desviou, na hora que pega a mala, se vai passar na alfândega, depois que passar na alfândega, se a mala está danificada ou não. Sabe, é duro viver com tanta ansiedade assim. É duro, você quer controlar o que não está no seu controle. Você quer controlar o voo do avião. Quem está responsável pelo voo do avião? O piloto. Será que o piloto quer arriscar a vida dele e da família dele? Gente, a gente tem que controlar as coisas. A gente tem que controlar. Então, o medo, ele pode ser muito útil. Ele pode ser um remédio para evitar que a gente faça besteira. Mas quando ele começa a se transformar numa ansiedade sem tamanho, é uma doença impossível. É uma doença que não dá. O medo que poderia ser bom, fazendo-nos refletir sobre possíveis problemas, servindo como alerta, quando descontrolado, torna-se maléfico, um estado de ansiedade permanente. E nós temos que evitar isso. Imagine na hora que a gente passa para o outro lado, carregando esse medo. Imagine o que vai acontecer do outro lado, na hora que a gente chegar lá e as entidades, nós livres do corpo físico, direto contato com as entidades espirituais, sabendo que somos medrosos. O prato cheio para eles. O medo reflete no corpo físico, no chakra solar. Muitas vezes, um exemplo, dor de barriga. O medo reflete. No estado de ansiedade, queremos controlar o que está fora do nosso alcance. Essa é a frase. No estado de ansiedade, queremos controlar o que está fora de nosso alcance. Nós queremos viver a vida do outro, nós queremos pilotar o avião pelo outro, nós queremos dirigir o carro pelo outro, nós queremos fazer a comida pelo outro, nós queremos costurar pelo outro, nós queremos construir pelo outro, nós queremos fazer a operação pelo médico. Mas é o médico quem faz a operação, nós temos que ficar do outro lado e vibrar para que tudo corra bem. Não ficar lá com uma ansiedade ou um medo danado que tudo vai dar errado. Ao contrário, ficar do outro lado torcendo para que tudo vá bem. O que a gente falou semana passada? Que nós não nos achávamos merecedores de nada, sentimos-nos impotentes e frágeis, somatizamos essas coisas, nós baixamos nossa própria autoestima. Esses sentimentos podiam nos levar à depressão, nós ficávamos envergonhados com isso. E lá no início, a gente também falou algumas coisas na época das expectativas. A gente usou termos como ansiedade, realmente, vocês viram como
já foi abordado a ansiedade. Inseguros, impotentes, foi abordado. Ingratidão, quando a gente fica magoado, revoltado, a gente acha que as pessoas foram ingratas com a gente, né? Então, veja bem, quando a gente, pela primeira vez, a gente abordou o que a gente sente quando a nossa expectativa não é atendida, quando a gente fez aquele primeiro levantamento, olha como a gente já levantou tudo isso que a gente está falando agora. A gente pode sentir raiva, ódio, a gente se torna indolente, acomodado. Lembra que a tristeza, o sentimento de culpa também fazia com que a gente fosse se minguando e deixando os outros nos encolher cada vez mais, nos colocar contra a parede cada vez mais. Nós vamos perdendo a esperança, a ansiedade que vem do medo nos torna intolerantes. Nós nos sentíamos egoístas, nós geramos a nossa própria baixa autoestima, está aqui. Podíamos ficar depressivos, angustiados, revoltados. Gente, quando a gente abordou, isso aqui é só um resumo de tudo aquilo que nós todos falamos juntos. Tá? Vocês foram falando e eu fui anotando aqui naquela época. Veja que tudo começou lá na expectativa. Tudo que a gente está falando agora de doenças da alma está se encaixando naquilo que a gente falou de forma solta. Uma expectativa não atendida. Só que naquela época a gente ainda não estava vendo como isso era danoso para nós. Agora nós estamos conectando a expectativa não atendida, a frustração e a decepção, nós estamos fazendo a ligação para mostrar como isso é danoso, como isso pode se transformar numa doença que a gente morre o corpo, passa para o outro lado e chega lá do mesmo modo. E como a gente vive alguns anos de nossa vida aqui, sofrendo disso, e não adianta procurar médico que não vai tratar de forma definitiva. Ele pode ser até paliativo, mas definitivamente só nossa mudança própria, a nossa mudança da nossa conduta vai fazer. Ok, gente. Quais implicações mais, gente? Seu Edson, fala mais alguma implicação? A somatização, João. Sim, a somatização. Perfeito. A somatização está aqui, abordada. Eu acho que uma estagnação também, né? Estagnação. Uma estagnação no seu processo evolutivo, né? Porque você... esses dias eu estava lendo Joana de Ângeles que fala que quando existe a culpa e quando você tem algum estado, algum dessas doenças da alma, né? E você está, por exemplo, no umbral, a diferença quando as pessoas começam a ir para os serviços, né, de assistência, é que elas começam a transformar esses sentimentos negativos enquanto elas trabalham. Então, a culpa é resultado de um erro, né, de uma expectativa, mas isso é transformado através da substituição de sentimentos, né? Então, eu acabo transformando um sentimento ruim que eu tive por um erro, por alguma atitude, seja uma atitude física ou até uma atitude mental, né? Aquilo que você imagina que aconteceu, às vezes pode nem ter acontecido, né? As nossas formas, pensamentos acabam projetando situações. E aí, quando você transmuta isso através da ação, pelo amor, por outros sentimentos positivos, então você fazendo essa substituição, você acaba se elevando, né? Porque você acaba, os sentimentos negativos, além de trazer problemas, né? Eles paralisam e não te fazem seguir adiante. Então, e agora vamos tentar entrar agora numa seara maior, mais complexa. Nossa força pensamento, nosso pensamento cria formas pensamentos. Nosso pensamento gera energia que se transmite pelo ar. Uhum. E chega a um destino, ok? O nosso pensamento ele tem direção, sentido e intensidade. Tá? Então, ele pode atingir uma pessoa em determinado local com mais
ou menos intensidade, porque o nosso pensamento tem força. A mesma coisa com o irmão desencarnado, o pensamento dele também tem força. Do mesmo modo que nós rezamos aqui, pedindo a proteção e a intuição do nosso anjo da guarda, um desafeto nosso também tem força no pensamento. E se nós abrirmos a janela de nossa frequência, nós vamos sentir a influência desse irmão, da energia desse irmão. Tá? Então vamos ampliar um pouco essa... Vamos ampliar um pouco. Até agora nós falamos aqui mais das implicações enquanto estamos encarnados. Tá certo? Que nós não nos achamos merecedores, sentimos-nos impotentes, estagnados, pode somatizar no corpo, nossa autoestima vai para debaixo do pé, tá certo? Pode nos levar à depressão, sentimos dor de barriga, podemos desmaiar. Uma série de implicações, né? Que a ansiedade nos torna uma pessoa chata, intolerante, que a angústia nos deixa cada vez mais isolado. Pessoas angustiadas, outras pessoas não gostam de ficar perto de gente angustiada, nem de gente revoltada. Nós estamos falando de nós encarnados, das implicações enquanto encarnados. Agora eu quero ampliar. Nós vamos pensar em nós desencarnados, com culpa, remorso e tristeza. Vocês estão me escutando? Sim. Então, ok. Quem lembra disso aqui? Ímãs. Semelhante, laranja com laranja, se atrai. É isso que acontece. Aqueles que iam de sábado vão lembrar muito bem disso. Tá? Se eu penso coisa boa, eu atraio coisa boa. Se eu vivo nas trevas e penso coisa ruim, estou com a autoestima lá embaixo, me sentindo culpado por tudo, revoltado, eu atraio quem me dá maior força, para eu continuar mais revoltado, mais angustiado. Semelhante atrai semelhante. Semelhante não atrai quem não é semelhante. Olha só, por mais que eu queira entrar na alma do outro, eu não consigo. Porque eu penso de um jeito e ele pensa de outro. Não adianta, ó, não dá para olhar, não dá para ver a força. Dá para vocês verem a força aqui? Não dá para ver. Aqui existe um campo aqui, ó. É esse campo que a nossa cabeça gera. Essa energia que vocês não conseguem ver aqui, ó. Não adianta, eu não consigo encostar. Nosso pensamento gera essa mesma energia. Invisível, mas ela tem força. Então vamos ver. Nós vamos ficar doentes e ficar assim? Ou nós vamos ficar sadios e ficar assim? Porque cada um vai atrair de acordo. Sadio atrai sadio. Doente atrai doente. Tá? Então, gente, imagina a gente desencarnando com sentimento de culpa, chegando lá no planinho espiritual, não vou nem falar umbral, só planinho espiritual, e lá até aquele mundaréu de amiguinho esperando a gente para ir à forra. A coisa vai ser brava. Nós vamos sofrer do outro lado, gente. Nós vamos sofrer muito do outro lado. Muito. Por quê? Porque nós já fomos com esse sofrimento daqui para lá. A gente já vivia aqui sofrendo. Deixamos o corpo e fomos embora com o espírito e com o pensamento sofrendo. Legal. Isso porque nós sabemos que a vida continua, hein? Imagine se a gente não soubesse. Então, a gente tem que parar e pensar. E se a gente sabe que a gente não pode ficar cultivando medo, culpa e tristeza, nós temos que procurar nosso remédio. Cada um tem o seu remédio. Tá? Na semana passada, a gente falou de remédios também.
a definição de criação de campo energético negativo. Criação Nós criamos um campo energético vibratório negativo, uma implicação daquela situação. Isso. Implica nessa criação, sim. Implica um campo energético negativo, tá certo? Que é esse aqui, negro, que vai atrair idêntico. Tá? Semelhante atrai semelhante. Tá? Semelhante atrai semelhante. Eu vou contar um caso simples, sem citar nomes, sem nada. Vocês sabem que lá na Holanda a questão do uso da maconha ele é liberado. Existem lojas que vendem oficialmente, existem lugares para se consumir a maconha normalmente. E uma pessoa daqui, ela trouxe um sobrinho de lá para cá para ver se ele melhorava um pouco, porque ele estava consumindo demasiado. Estava demais o que ele estava consumindo. Então vieram para cá, a irmã conversou com a irmã, você leva meu sobrinho, ele fica morando com você aí talvez ele melhore. Beleza, chegou ele aqui. 3 dias depois ele estava andando com maconheiro aqui. Já estava comprando maconha aqui. Nem sabia falar português. Por quê? Porque o campo energético dele facilmente já detectou o outro campo energético do outro. Em vez de ele fazer amizades com pessoas que não consumiam, que tinham outra atitude, ele fez facilmente amizade com quem consumia. Ele chegou aqui, andou por perto, semelhante atrai semelhante. Encarnado e desencarnado. E é isso que nós estamos entrando agora, na seara do desencarnado. Porque se a gente sofre, enquanto encarnado, com essas doenças da alma, desencarnado, pelo que eu leio, porque eu não lembro quando eu desencarnei a última vez, então, pelo que eu estou lendo, a coisa é braba. A coisa é braba. Se eu me lembrasse da última desencarnação, eu poderia falar até por memórias próprias, mas eu não lembro. Mas, pelo que a gente lê, a coisa é braba. Basta pegar qualquer livro. Se vocês pegarem Sonhos de Ícaro, do Santos Dumont, o nome do livro é Sonhos de Ícaro. Como que é o nome do livro do Santos Dumont? Eu esqueci o nome dele agora. Se quiser, eu posso até passar para vocês em PDF. Tá? O próprio livro de André Luiz, O Nosso Lar, mostra isso claramente, né, João? Mostra. O André, quando desencarnou, que passou para o plano espiritual, ele levou um rancor muito grande por ter sido taxado de suicida. Ele não admitia. E isso levou a ele mostrar no plano espiritual todas as vibrações negativas que ele tinha, as atrações que ele imantou e padecimento que teve. Perfeito. E tem aquela cena, né, Edu, que depois de muito tempo já, quando ele é tratado, quando ele vem visitar, ele recebe a permissão para ir visitar a família. Isso. Aquela cena também, eu acho que é uma cena bem explicativa. Ele deu uma recaída por causa do ciúme. Ele não admitia que tivesse um outro no lugar dele. Exatamente. E você viu que na mesma hora ele se transportou para a zona umbralina de baixa vibração. Volta lá para o umbral. Falou, o que eu estou fazendo aqui de novo? Aí lembra, isso. Aconteceu por isso, assim, assim, assim. Exatamente. Então, eu acho que... Você sabe o que salvou ele ali? A reflexão de que ele, como tinha deixado a família em dificuldade, aquele era o que esteio, que amparou a família e que estava dando o sustento necessário, mantendo a esposa e os filhos. Foi aí que ele reverteu, que aí passou a intenção de cuidar. Mas você viu que bastou um deslize de pensamento? Por isso que eu estava falando aqui, a gente faz o evangelho no lar e vê lá a cólera. Nossa, na hora que você lê sobre a cólera no Evangelho no Lar, na hora que você pega o livro, meu Deus do céu, você vê que absurdo. Tem uma frase, depois eu vou colocar aqui para vocês, vou falar francês já, mas depois eu vou colocar aqui para vocês. Diz assim, a entidade no livro dos Espíritos diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, se vocês se pudessem ver
na hora que vocês estão encolerizados, vocês se assustariam com vocês. Diz assim, não com essas palavras, mas diz assim. Depois eu vou colocar aqui, porque uma das doenças da alma é a raiva. Tá? Então eu vou colocar esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa cena do André Luiz, principalmente essa pequena cena, quando ele já está evoluído. O André Luiz recebeu autorização de viver a família sozinho porque ele já está evoluído, gente. Só que na hora que ele sentiu a inveja, né, Edu? Na hora que ele sentiu o ciúme, a queda vibracional dele foi instantânea. Isso nós estamos falando de um espírito que já estava treinado, foi autorizado a viver e mesmo assim tropeçou. Imagina nós. Então, gente, nós tínhamos visto aqui algumas coisas. Para cada um, é como se fosse um tipo de remédio, ou vários tipos de remédio, ou um combo de remédio. Tá? Então, vamos ler o que a gente falou a semana passada. Aceitar que errar é humano, que somos imperfeitos. Se auto-perdoar, resignação, sermos resignados. Lembrar as coisas boas que nós já fizemos. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente também já fez coisa boa. Foi aí que o André Luiz se safou, na hora que ele deu a recaída dele, ele lembrou que ele já podia voltar. Compensar fazendo coisas boas e trabalhar com voluntariado. Pedir perdão, reparar o erro. Buscar ajuda na parte psicológica e religiosa. Trabalhar a autoestima. Buscar a reforma íntima. Ter força de vontade. Mudar o foco. Bom, hoje eu falei a respeito de vigilância. O que a gente leu ontem no Evangelho, hoje a gente faz errado. Ontem a gente leu os verdadeiros sofrimentos. E hoje a gente pega e faz cara feia, só porque a gente tem que trocar o pneu do carro que furou. Sem esquecer que tem milhões de pessoas que não têm nem carro e estariam tão felizes de trocar o pneu de um carro. Se eles tivessem um carro para trocar pneu. Orai e vigiai. E eu vou até falar o contrário. Vigiai e orai. Primeiro vigiar. Vigiai e orai. Vigia teus pensamentos, vigia nossos pensamentos, vigie, me auto-vigiar, contar até 10, ficar quieto, ficar mudo, e vigia, não abre a boca, fecha a boca. Lembra que em boca fechada não entra mosquito, cria alguma coisa, antes de mostrar que você é intolerante, antes de você fazer alguma coisa no qual você vai se sentir culpado. Antes de você fale alguma coisa, a pessoa fale outra e você fique triste. E depois você fique revoltado. Se vigia. Vamos nos vigiar. Hoje eu abordei lá no início, vigilância. Então, vamos conectando tudo. A fonte, a usina das coisas. Nossas expectativas. As implicâncias de quando as nossas expectativas são frustradas. Tanto com relação a outra pessoa, a alguma coisa, jantar, um filme, um carro, uma viagem, ou a nós mesmos, por não termos conseguido fazer uma tarefa, concluir uma tarefa, fazer uma amizade, ter dado certo no relacionamento, qualquer coisa, com nós mesmos. Frustrados com a expectativa não atendida conosco. Geraram todas aqueles problemas. Abordamos 3 principais, por enquanto, 3. Culpa, medo e tristeza. E quantas implicações isso deu? Quantas implicações? Nos anulamos, nos fechamos, viramos ansiosos, ficamos com remorsos, nos transformamos em pessoas revoltadas, chatas, intolerantes, impacientes. Tá? Vamos pensar, gente. O que a gente pode fazer para não ser assim? Cada um vai procurar o seu caminho. Cada um vai procurar o seu remédio. Não existe receita do doutor A, B ou C. Nós listamos várias coisas que nós podemos fazer. Está aí. Aceitar que errar é humano, pedir perdão, se auto-perdoar, tocar a vida em frente. Lembrar que aquele foi um tropeço, mas que a gente levanta e vai em frente. Na semana passada nós tocamos a música do Raul Seixas. Foi isso? Tente outra vez.
Tá? Então vamos tentar outra vez. Vamos lembrar que amanhã o sol vai nascer de novo e nós vamos ter outra chance para recomeçar. Mesmo que o dia hoje tenha terminado com chuva, amanhã nasce o sol. Tá? Então, por hoje é isso, gente. Por hoje é isso.